Escute. Aquele homem prostrado, que desde o seu nascer, desde o nascimento dele, é tido pela comunidade como amaldiçoado, fracassado em todas as áreas. É possível que ele se sinta vencido nas áreas financeiras, sentimental, familiar, deprimido, sujo, perdido, à beira de um tanque. O que esse homem faz à beira daquele tanque? Ele é insistente. Foi naquele tanque. Descia um anjo. E quando tocava nas águas, primeiro que estava doente, enfermo, imergisse, mergulhasse na água, saía daquele tanque, gozando de perfeita saúde. Lá está aquele homem doente, paralítico, em algo que te deixa imóvel. Você não sente paz, não tem alegria de viver. Você se sente deprimido por fracassar. Não tem ninguém que te ajude. Mas esse homem vai ouvir a voz poderosa do Senhor. Ele não sabe, mas está à frente dele o Cristo de todos os milagres, o Cristo invicto e poderoso. E só a voz dos lábios daquele Cristo: levanta, toma o teu leito e anda. E a doce graça de Deus inunda os ossos, os tendões, os nervos, a coluna, e aquele homem tão santo de alegria. E celebrava e glorificava o nome do Senhor. Sabe por que isso ocorreu? Porque a voz do Senhor é poderosa. E o Senhor pode fazer o mesmo na sua vida, na sua casa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os Líbanos. Aleluia! Deu até uma tropeça aqui. É glória de Deus. Deus maravilhoso, né? Deus é bom, pessoal. Essa voz, ela pode ecoar na sua vida, na sua casa. Se você decidir hoje deixar os teus ídolos, deixar a feitiçaria e se tornar um crente fiel a Jesus, o Senhor dará vitória a você quando te submeteres por total ao senhorio e governo de Jesus, o Nazareno. Naquele lugar dá para se ouvir um som de desespero, um grito de socorro de um homem amaldiçoado. A morada dele é entre os túmulos. E quando aquelas entidades demoníacas baixam naquele homem, fazem ele ficar despido, se ferir com pedras agudas. Mas o Senhor mudará a vida
daquele homem. Pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. A voz do Senhor vai soar em Gadara. Quem está desembarcando? Quem está desembarcando naquele lugar? Quem está pondo os pés pela primeira vez naquela ilha? É Ele mesmo. Majestade, glória e poder carrega consigo Jesus. É noite, mas o Senhor fará a obra, porque não tem tempo para o Senhor. Põe liberdade o cativo. Pode ser dia, pode ser noite, pode ser madrugada. A destra poderosa do Senhor quebra os grilhões, liberta. Acabou maroso, acabou maroso. Alô, galera, prepara tudo, sábado agora, dia 24, sábado, o cinema. Aquele homem que coisa pessoa feia, mas a glória do Senhor, quando a pessoa, ela pertence a Cristo, ela se torna linda. Por dentro e por fora. Aquele homem desfigurado por Satanás, possesso de demônios, agora está diante do quebrador de cadeias. E o Senhor liberta das algemas aquele homem. De que maneira? Através da sua voz. O som da voz do Galileu muda a história daquele homem. Liberta e o torna livre para ser um grande missionário. Na sua casa tem alguém aprisionado? A alma está aprisionada pela maconha, pela bebida, pela prostituição, pelo alcoolismo. Claro, é necessário querer ser liberto. Se queres ser liberto, vem a Cristo e ouvirás a voz poderosa do Senhor que te porá em liberdade. Você vai fazer assim na tua casa, na tua vida. A sobrecarga está pesada sobre ti. Se os ouvidos espirituais fossem abertos, escutaríamos algumas das pessoas que estão passando aqui. O som das pesadas correntes e grilhões, dos metais que amarram as mãos e amarram os pés. Mas não há cadeias que a voz poderosa de Cristo não possa libertar. Um exemplo que é dado nesse louvor, que é tirado de um salmo, é do cedro do Líbano. O que é o cedro do Líbano? É uma árvore grande, ainda existe, uma árvore grande, imponente, parece um quebrado. Mas o Senhor, com sua voz, quebra o cedro do Líbano. Quebra também as cadeiras do escravo de Satanás. E o Senhor libertou aquele homem, e por isso eu canto assim, anunciando as vozes novas a você. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Deus lindo, Deus maravilhoso. Ele quer hoje fazer só a sua voz dentro da tua casa, porque aqui já está sendo soada a voz dele. Que maneira, pregador?
na proclamação do Evangelho. Deus levanta o pastor Santos e traz até aqui, Mãe do Rio, para anunciar a você. Não está perdido, não. Não baixe a cabeça, mas levante a cabeça e olhe para o alto. E não é somente para olhar para o alto, vai em direção a Ele, o Altíssimo. E escutarás a voz poderosa do Salvador. O aleijado ouviu, escutou a voz poderosa do Senhor. E ele se levantou. O leproso escutou a voz poderosa de Cristo. E a pele dele foi limpa. O endemoninhado escutou a voz poderosa do Messias e foi livre, liberto do cativeiro. Escute a voz poderosa do Senhor. Estás escutando vozes de demônios. Por isso você não consegue vencer os oponentes da tua casa, da tua vida. Escute, tem até pessoas que escutam vozes em sonhos, vozes para jogar no bicho, jogo do bicho. Isso são vozes de trevas. Essas vozes que tem no mundo, na feitiçaria, por te traduzido, não te concederá coração novo, libertação e nem salvação para a tua alma. Mas a voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, se o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Meu dever é anunciar a mensagem. Se arrepende dos seus pecados. Eu, como pastor Santos, Deus me traz aqui em Mãe do Rio para anunciar as boas novas. A responsabilidade é sua de que fará com a mensagem do Senhor. Mas Deus requererá, hein? Deus requererá. Se partires sem ouvir a voz do Senhor, que é a voz do bom pastor, para que ele venha se tornar um crente fiel a Jesus. Venha ser parte desse rebanho que só adora e curta Jesus o Salvador. Senhor, toma essas vidas em suas mãos, liberta, salva. Em nome de Jesus, te oro, já te agradeço. Amém. Glória a Deus.